Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje, 29 de janeiro de 2022. O mês já está quase terminando, né? Então, meu nome é Maria do Carmo, mas pode me chamar de Carminha. E hoje, o que será que a gente vai ver? Hoje nós vamos refletir sobre a presença de Deus. Você quer estar na presença de Deus? Então eu recomendo você assistir esse filme até o fim, porque a gente vai dar exemplos de homens que estiveram na presença de Deus. E aí você também pode estar na presença de Deus. Então, inicialmente, vamos lá no Dr. Google, né, e ver o que é presença. Então, presença, eu achei 6 significados de presença. Então, a primeira é o comparecimento de alguém em algum lugar. Então, é o aparecimento, é a frequência, é a assiduidade, é vinda, é ida, é apresentação, é assistência, é acompanhamento, é permanência. Ou seja, todas esses substantivos, né, que foram colocados aqui, significa que alguém está comparecendo em algum lugar. Então, eu lembro bem no meu tempo de escola que a professora fazia chamada e a gente tinha que falar presente. Então, é esse comparecimento de alguém em algum lugar. A presença também é existência. Existe alguma coisa. Então, está presente, né? É presente, é presença, né? Há a presença de tais elementos num medicamento, por exemplo. Então, é a existência. Ela é a aparência geral de uma pessoa, que está relacionado à própria aparência, ao porte, à postura, ao aspecto, ao jeito, a imagem, a vista. Então, tudo isso está dentro do significado de presença. Então, também é a qualidade que impressiona e chama atenção. Assim, nós temos vários significados para essa palavra, que depois a gente vê que tem a ver com as coisas. Então, essa qualidade que impressiona e chama atenção, ela tem a ver com a personalidade, com o caráter, com a individualidade, com a originalidade, com a essência, com a alma, com o gênio, com a natureza, com a vitalidade, a seguralidade. É quando você fala que a presença de fulano, ele é muito forte, né? Então, porte de fulano. É também participar em uma atividade. Então, você está presente, a sua presença foi notada. Então, quando você participa, você está fazendo alguma coisa, você está agindo alguma coisa, está fazendo algum trabalho. Também a presença, ela tem o significado de influência e prestígio. É crédito, é importância, é preponderância, é peso. Não, a influência daquela pessoa é fortíssima. Então, vejam vocês que a presença é muito ampla, né? Então, quando a gente vai falar da presença de Deus, olha como está relacionado com o aparecimento, com a vinda, a apresentação de Deus, a assistência de Deus. Então, a presença dele traz assistência, traz acompanhamento, é permanência, né? A própria existência de Deus já fala, né? A sua presença fala da existência de Deus e ela é o aspecto, é uma imagem, é um parecer. Então, cada um de nós tem uma imagem do que seja Deus. É uma qualidade que impressiona e chama atenção. Então, há um caráter, há uma personalidade, não só na presença de Deus, que nós vamos tratar aqui hoje, mas também na nossa própria presença. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, há
uma presença de Deus, invocando, assim, relacionada a todas essas definições que foram faladas aqui agora, e a presença do homem também, né? Ele é similar a Deus, foi feito à semelhança. Então, todos esses atributos aqui estão relacionados à presença de Deus e à nossa presença. Então, vamos começar a ver o que a Bíblia fala sobre presença. E olha, eu encontrei lá no Jardim do Éden. Olha só, está escrito em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, a presença de Deus estava no jardim, né? Ela era assídua no jardim, ela estava na viração do dia. Deus se comunicava com o homem. Mas olha só, mais para frente a gente vai falar o que Adão fazia, né? O que eles fizeram. Mas aqui, neste momento, eu quero apenas ressaltar a presença de Deus, né? E Deus também, ele está... Olha, nós vamos ver, Deus se apresentou a Abraão e ele dá um comando para Abraão. Olha só que coisa incrível. Está lá em Gênesis 17:1 e diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. Então, viu que a gente usou, aparecimento era do significado de presença? Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Olha, o Senhor está falando. Falou com Abraão, anda em minha presença. Então, quando Deus dá um comando, é possível a gente andar. E olha só, e a consequência do andar. Olha o que o Deus mesmo disse: e ser perfeito. É claro que a perfeição, só Jesus, mas nós temos que buscá-la. Então ele está falando, anda na minha presença e ser perfeito. Então a gente tem que tentar, a gente tem que buscar agir como o Senhor nos recomenda. A gente tem que tentar viver como Jesus falou para a gente viver. A gente tem que tentar ser como Jesus foi. Então, por isso é tão importante a gente gastar tempo com a palavra, porque cada versículo que a gente lê nos traz à memória aquilo que nos dá esperança, nos mostra o que a palavra está falando e renova em nós aquele entendimento, né? Então a gente precisa de se expor continuamente à palavra, porque senão a gente esquece, porque aí a nossa cabeça fica ocupada com tantas coisas que acaba que a gente se esquece do que a palavra diz. Então é importante a gente estar na presença de Deus, andar na presença dele é o quê? Estar em contato, estar vivendo como ele falou para viver. E ele falou que é possível, porque Deus nunca dá um comando que não seja possível acontecer. E ser perfeito tente ser, seja, né? Faça o máximo que você puder. E também em Gênesis 22:40 está escrito: e ele me disse, o Senhor, em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Quem está falando aqui é Abrão. Ele foi lá buscar a esposa para Isaac e mandou o servo dele buscar. Então, olha, Abrão,
ele recebeu o comando, porque o Senhor apareceu a ele e falou: anda em minha presença e ser perfeito. E agora, nesse versículo, ele está confirmando que ele seguiu o comando do Senhor, porque ele diz: o Senhor em cuja presença tem andado. Então, ele decidiu andar na presença de Deus. Então, assim, é tremendo. Então, o Senhor, né, apareceu no Jardim do Éden, deu o comando para o homem, né? Ele aparecia na viração do dia. Depois ele chama Abraão para continuar o seu plano, já que Adão e Eva, né, eles não preferiram outra opção, mas Jesus não desistiu da gente. Deus não desistiu da gente, porque ele chamou Abraão e falou para andar na presença, e Adão andou. E aí ele mandou buscar a esposa para o filho dele, Isaque, né? E Isaque depois teve Jacó. E aí em Gênesis 48:15 está escrito: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Então, aqui está falando de continuidade, desde que eu nasci até esse dia. Então, ele está na presença do Senhor. E esse versículo está testificando que Adão e Isaque andaram na presença de Deus. E que Jacó também, porque ele está falando, Deus que me sustentou, desde o dia que eu nasci até este dia. Olha que coisa simples e tremenda. Então, Abraão, Isaque e Jacó andaram na presença do Senhor. E é algo tremendo, né? E aí vai passando o tempo, chegou Moisés. Então, olha só, em Êxodo 33:15, Moisés diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Que situação é essa? Então, Jacó, né, aqui ele, no verso anterior, a gente viu que ele abençoou José. Depois, vocês lembram, José foi para o Egito, ficou lá, depois mandou chamar Jacó, e ele entrou no Egito com 70 pessoas. Passaram-se 430 anos até que Moisés aparecesse, eles ficaram lá, Moisés aparecesse e libertasse o povo. Então aqui é Moisés falando, se a tua presença não for conosco, não tem sentido eu sair, não tem sentido eu ir. Então Moisés também andou na presença do Senhor, e ele falou assim, não, porque Deus tinha falado, vou mandar um anjo, né? Vou mandar um emissário. Aí Moisés falou, não, se a tua presença não for conosco, eu não quero ir. Então, é uma consciência, né, tremenda da presença de Deus e da importância da presença de Deus na vida. E aí a história continua, nós vamos para os juízes, muitos juízes, né? Mas aqui eu já vou passar para os profetas e vou trazer o exemplo de Eliseu, né? Eliseu andava na presença de Deus. Olha o que está escrito em 2 Reis 3,14. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Olha só, quanta coisa interessante nesse versículo. Então, Eliseu, ele está usando o verbo presente. Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Ele está, ele vive. E aqui, de quebra, fala da presença de outras pessoas. Então, como eu disse atrás, Deus tem uma presença. Ele quer que nós andemos na presença dele, mas nós também temos uma presença, que é todos aqueles significados que a gente leu acima. E aqui, nesse mesmo versículo, fala da presença de Deus e da presença, no caso, do rei. Então, nós também temos presença, né? Mas o foco aqui são os exemplos de homens que andaram na presença de Deus. Abraão, Isaque, Jacó, Eliseu.
e muitos outros, né? Porque se eu fosse levantar todos, eu não ia conseguir, né? eh, falar isso nesse tempo, né, que a gente tem. Então, agora olha só, agora eu quero passar assim, eh, alguns o que traz a presença de Deus. Você vê que Jacó falou que esse Deus me sustentou, em cuja presença andaram os pais Abraão e Isaque. E Jacó está falando: olha, essa presença me sustentou desde o dia que eu nasci até agora. Então a presença de Deus sustenta. A presença de Deus nos dá sentido às nossas escolhas, ao nosso caminhar, à nossa vida, o que vamos fazer. Porque a nossa vida, né, quando a gente decide a conhecer Jesus, ela, ela passa a ter sentido a partir de querer seguir o Senhor, de querer conhecer, de estar com Ele, de confiar nele. Então, além dele nos sustentar, a própria palavra fala que essa presença, nela, a fartura de alegria. Olha só no Salmo 16:11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, gente, vale a pena a gente buscar a presença de Deus. Ele vai te sustentar, ele vai nos dar alegria mesmo no meio da tristeza, porque faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas se você anda na presença do Senhor, você vai ter fartura de alegria. Então, e delícias, né? Perpetuamente, sempre. Né? Então, é algo muito tremendo a presença de Deus, é o andar, é o dia a dia. Não é a presença no culto de domingo, é a presença do Deus vivo na sua vida, em cada decisão. É lógico que é importante estar na igreja, né? Compartilhar com os irmãos é fundamental, foi o jeito que Deus falou. Você vai se relacionar com ele e vai se relacionar com os irmãos. É fundamental. Eu citei o exemplo aqui para dizer que não basta isso. É muito mais. É viver na presença dele. E Jeremias, na sua, né, ele viveu no tempo que Jerusalém iria ser destruída, e a ele foi revelado isso, e o ministério inteiro dele, por 20 anos, foi falar: gente, Jerusalém vai ser destruída, Jerusalém vai ser destruída. Então ele tem até um livro falando de lamentações, como ele chorava, como ele ficou triste com essa situação. Então, ela era uma pessoa que andava com Deus, na presença do Senhor. E ele fala lá em Lamentações, capítulo 2, verso 19: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta a ele as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. No caso, ele está né, se lamentando pelo que vai acontecer em Jerusalém. Ela foi cercada, então teve 2 anos, né, que as pessoas passavam fome. Então ele está nos exortando aqui para levantar de noite, no princípio da vigília, derramar o nosso coração diante da face do Senhor. Esse diante da face do Senhor é diante da presença do Senhor. O Senhor não a presença não é existência, aparecimento, permanência, assiduidade. Então, diante da face do Senhor. Aqui a palavra é outra, mas o sentido é o mesmo, diante da presença do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida. Então você pode clamar, interceder, orar pelas pessoas na presença do Senhor, diante da face do Senhor, né? E nós vimos lá que Deus deu um comando para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas olha só, lembra, Abraão já foi
a continuidade do plano de Deus para estar em contato conosco. Ele não desistiu de nós, porque ele aparecia a Adão e Eva na viração do dia, todos os dias. Mas o que Adão e Eva que eles fizeram? Olha só, de novo o mesmo versículo, né, foi o primeiro versículo que eu falei, mas aqui eu vou pegar essa outra face. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o que eles fizeram? Fugiram da presença de Deus. E olha aqui, outra pessoa também que fugiu da presença de Deus, está lá em Jonas 1:3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Então, o homem, ele foge. Pelo menos alguns fugiram, né? Então, nós vimos que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Jeremias viveram na presença de Deus. Então, é possível, quando Deus dá um comando, é possível seguir. Agora, teve alguns que fugiram. Então, Adão fugiu. Não parece que ele encontrou de novo. Mas o Jonas, ele fugiu, depois ele se encontrou com Deus de novo, e aquilo que Deus tinha falado para ele, para pegar a Nínive, ele pregou e todo o povo se converteu, né? Então, de novo volta àquela questão do livre-arbítrio, da escolha. O Senhor fala, ele dá o comando, mas ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele fala assim, olha, ele nos aconselha, se eu fosse você, eu fazia isso, né? Então, ele deu o comando, anda na minha presença e ser perfeito. O Abraão seguiu o conselho, o Isaac seguiu, o Jacó seguiu, e nós somos descendência deles e de Jesus, não é? Então, Jesus é a continuidade do plano de Deus para nos conectar novamente com Deus. Quando Adão falou assim, eu não quero esse Deus não, deixa eu fugir, fugiu dele. Mas Deus não desistiu de nós. E Deus continuou o seu plano até que veio a manifestação do seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Jesus se cumpre, né, o plano de Deus. Então, Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, né? Do único Filho do Pai. Mas depois que ele veio, morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito. Então nós somos irmãos em Jesus, e a presença do Pai está disponível para nós. Então, Jesus, em sua presença aqui na terra, enquanto ele esteve aqui, lá em João 20:30, está escrito, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, e não estão escritos neste livro. Porque para fazer a conexão de Jesus e Deus Pai. Jesus é o Filho de Deus que veio, morreu e ressuscitou, está à presença, está à direita de Deus Pai, e nos deixou o Espírito Santo que hoje opera em nós, habita em nós, é presente em nós. Então, está à nossa mão continuar na presença de Deus. Então, essa presença está disponível para nós hoje. Lá em Atos 3:19, Lucas, né, que reuniu a história, disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, aqui está sendo declarado para nós que vivemos após Jesus ter subido aos céus, nós que herdamos, né, a salvação, nós que recebemos essa salvação, que recebemos essa graça, esse dom perfeito, que é a vida eterna de Jesus, né, através do seu sacrifício. Então, aqui, arrependei-vos é um comando para nós.
Convertei-vos quer dizer mudai o rumo da nossa vida e vamos seguir a presença do Senhor, porque ela vai nos trazer refrigério. Você viu que sustentou Jacó, trouxe alegria, trouxe fartura. E aqui traz refrigério para nós. Então, será que já não temos motivos suficientes para buscar a presença do Senhor e viver essa presença do Senhor? Olha, lá Paulo, também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, aqui, Paulo está falando, não vamos desfalecer. Antes, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então aqui Paulo está recomendando, vamos viver na presença de Deus, assim nos recomendamos à consciência de todo homem. Então é possível para todo homem estar na presença de Deus. E é isso que desde o Gênesis, desde a criação, desde o jardim do Éden, o Senhor quer a nossa presença, quer que nós andemos na presença dele. Ele não precisa disso, mas ele escolheu fazer assim. Ele escolheu que o plano dele fosse desta maneira. E então, em toda a existência do homem na terra, Deus está buscando uma forma de exortar o homem, de avisar o homem, de falar, dizer, anda em minha presença, ser perfeito. É possível. Busque-me. Através de quê? Da palavra, da oração, da comunhão com o irmão, do jejum, da oração em línguas que você fala, né? Na linguagem que Jesus está falando lá no trono. Então, temos muitos recursos, o estudo, a leitura, a oração, a comunhão, a intercessão. São muitas formas que estão diante de nós. E quando o Senhor dá um comando, é porque é possível. Então, o que eu quero exortar e falar e chamar a reflexão, que é possível no dia de hoje a todo homem, a todo. Não há pecado que possa te separar do Senhor. Está escrito em Isaías, ainda que seu pecado seja vermelho como o sangue, ele se tornará branco como a neve, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar todo o pecado. Então, é o que o Senhor quer. Então, em nome de Jesus, que a gente possa refletir essa semana, que a gente possa chegar e falar assim, Senhor, me ajuda, eu quero andar na tua presença, me mostre a tua presença, manifesta-te a mim. Então, Ele quer isso. E vamos, então, essa semana, buscar a presença do Senhor, porque é possível não só buscar, mas viver na presença do Senhor, para cada detalhe, para cada atitude da sua vida, do seu dia a dia, você pode estar nesta presença e agir de acordo com o que a palavra diz. Então, muito obrigado vocês que me ouvem. Olha, divulgue essa palavra, de alguma maneira ela pode ser útil para alguém. Então, em nome de Jesus, assine o canal, toque no sininho para você ser avisado, né, da palavra. E pode fazer diferença, porque é o que o meu coração anseia, é o que o meu coração deseja. É que o Senhor possa me usar, possa falar através de mim para alcançar alguma vida que seja. Então, em nome de Jesus, muito obrigada a cada um que me ouve. Tenha uma excelente semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aquele que está aqui, que se manifesta e que nós podemos andar na presença dele. Então, ótima semana. Muito obrigada.